Nesse vídeo eu vou te mostrar uma alternativa a você utilizar NS Constraint Layout. Como a gente sabe, NS Constraint Layout ele costuma ficar muito complicado quando você tem bastante elementos na tela. E fica muito complicado de você manter o estado disso. Imagine, por exemplo, nos casos onde você tem que tirar ou colocar elementos da tela quando se tem regras de negócio envolvidas. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que contém dois níveis de usuário, o usuário normal e o usuário admin. Então, em determinados momentos eu quero mostrar um elemento ou outro elemento. E alinhado isso ao posicionamento da tela, fica muito complicado de manter estados. Por isso, Stack View ela vem com uma alternativa muito interessante para que a gente posicione esses elementos na tela. Eu preparei aqui um projetinho básico de exemplo para que a gente consiga brincar e entender e conseguir ver isso, né, de quão mais simples trabalhar com Stack View do que trabalhar com NS Constraint Layout. Logicamente que não dá para trabalhar só com um ou só com outro, certo? A ideia aqui é justamente minimizar a quantidade de vezes que eu preciso utilizar NS Constraint Layout e utilizar Stack View sempre que possível. Dessa forma eu consigo usar tanto um quanto o outro e ter resultados interessantes com linhas de código bastante legível. Vamos aos exemplos. Aqui está o nosso exemplo, certo? Que eu preparei. Antes de falar aqui alguma coisa, eu vou rodar essa parte de código e você vai ver só, aqui vai aparecer uma tela em branco, né? Não tem nada de muito complicado, eu criei apenas alguma classe aqui que eu chamei de hStack. Essa classe, ela estende de uma stack view, né? Aliás, deixa eu passar aqui para ver stack, que fica mais simples. Ela estende de um stack view e eu tenho aqui algumas configurações padrão, certo? Eu fiz isso aqui para facilitar, só para mostrar, facilitar a gente conseguir entender o código, certo? Lá na frente. Então, eu posso alternar aqui, né, colocar um stack vertical, que é uma stack view, né, com o X dela, né, alinhado na vertical, certo? Ou na horizontal. E aí, aqui que entra a sacada. Eu tenho uma stack view que vai servir como minha content view, né, que é a minha parte que vai conter o conteúdo, né, do meu aplicativo. Então, eu posiciono ela, habilito o auto layout. Esse aqui são algumas extensões que eu criei aqui nesse playground, e centralizo ela no X e no Y na minha tela. Vamos ver, por exemplo, vamos criar uma label aqui, certo? Então vamos criar uma label de first name é igual a y label. Aqui eu criei também duas extensões para que eu consiga colocar logo o título, por exemplo. Vou colocar meu nome, a cor da label eu vou colocar, por exemplo, white, e o background vou colocar azul. Ok. E aí, na minha stack, vertical stack, ponto add arrange subview list. Esse método aqui, né, arrange subview list, eu também criei, é só para facilitar quando eu quiser adicionar mais views, certo? Mas não é nada muito... então eu coloco aqui fish name. Vou rodar. Esse código vai ficar disponível no futuro também aí para... Pronto, rodei aqui, certo? Apareceu aqui o nome mesmo. Vou parar de novo, vou rodar, só para que possam ver, que estava escondido. Pronto. Tá vendo? É bem simples. Aí veja que eu não precisei dizer aonde a label ia ficar, né? Logicamente, se você olhar para esse código da forma como está, você pode dizer, mas eu poderia também colocar o CTX e o CTY na minha label. Correto. O grande diferencial começa a surgir quando eu preciso de colocar mais elementos na tela. Então vamos lá, vou colocar aqui agora o last name e vou colocar também um last name aqui. Adicionar o last name, né? E olha só, vamos só mudar o nome para ficar
Vai ficar melhor, né? Ok, agora você pode ver que eu tenho um elemento debaixo do outro, né? O nome e o sobrenome, são duas labels aí posicionadas uma debaixo da outra. Se eu quiser colocar do lado a lado, eu posso vir aqui e colocar ela como uma stack horizontal, né? E aí ele vai automaticamente modificar. Então, mesmo com um código simples como esse, já é possível observar que é muito flexível fazer essas modificações, né? E é muito mais simples também. Eu consigo fazer esse encadeamento, né? E eu posso colocar um stack dentro de outra e criar vários. É até mais fácil de você tentar imaginar, porque você imagina como se fosse cubos, né? Que você consegue ali montando, né? Pilhas, uma do lado da outra, coloca uma vertical com uma horizontal. Então, isso te dá uma visão de como as coisas podem funcionar. Vamos fazer exemplos mais interessantes, que aí eu vou mostrar algumas coisas que é importante a gente saber, né, quando está mexendo com Stack View, né, algumas coisas que ela já adota como um padrão e a gente tem que se atentar a isso. Antes disso, eu vou mostrar só mais um exemplo de quão fácil é as coisas, certo? Eu vou criar aqui também um botão, né, eu vou chamar aqui de My Toggle Button. My Toggle Button é igual a Y Button. Ok. Vou colocar um background nele também, System Blue. Entra o grupo 7. Tá, então vou colocar aqui. Toggle Axis. Pronto, normal. Ok? Pronto, eu criei aqui. E aqui embaixo eu criei uma funçãozinha, já deixei salvo aqui já. Uma funçãozinha de animação para modificar isso, né? Para modificar o eixo, certo? Criei esse botãozinho aqui para modificar o eixo da minha Stack View, certo? Então vamos colocar aqui myButton.addTarget, não é isso? addTarget, self, selector, o nome tá toggle, selector, toggle, ok. E ponto touch up inside. Ok, vamos rodar isso aqui agora. Olha só, agora eu tenho aqui as minhas labels e o botão aqui do lado, certo? Então o que eu espero que aconteça? Que ele modifique o eixo, né, na vertical, na horizontal, quando eu clique ele. Cliquei e foi modificando o eixo horizontal e vertical. Aí você pode ver, por exemplo, ó, existe aqui um redimensionamento, né, da altura da label. Ó. Vou clicar, ele redimensionou, né, porque que isso acontece, a gente vai ver daqui a pouco, certo? E quando eu volto, ele faz lá. Então note que é muito simples, né? Um comportamento com esse. Se eu fosse tentar replicar isso utilizando NS Constraint Layout, eu teria que fazer diversos malabarismos aí para desabilitar uma constraint, habilitar outra, mover cada elemento desse, né, como eu quero, para o local específico. Então seria bastante complicado. Ok, dado isso, vamos agora para um exemplo utilizando views, né, as views puras ao invés de labels, certo? E vamos entender por que a gente vai utilizar, fazer esse exemplo. Eu tenho aqui, vou colocar aqui o iView, ok? Vou passar para cá também, vou logo fazer assim, certo? Vou deixar o mesmo nome por enquanto aqui das variáveis. Vamos fazer aqui, vamos rodar. Opa, eu parei. Olha que agora alguma coisa que dá diferente, né? A gente não está mais conseguindo enxergar as labels ali que são fish name e last name. Eu vou mudar aqui o nome dessas labels para colocar, para ficar mais simples agora. De associar blue e view, já que eu não tenho mais nomes, né? Aqui, chamar de red view. Ok. Agora eu tenho duas labels aqui diferentes, ou duas views diferentes.
Então veja que ela não aparece, né? A minha view azul, minha view vermelha, ela não aparece. Por que que isso acontece? Por que que aparecia quando eu tinha label e não aparece as views? E por que que o botão está aparecendo e o resto não? Bem, isso aqui é devido ao intrinsic content size dos elementos, certo? Uma view normal, ela não possui intrinsic content size. Na realidade, não que ela não possui o atributo, né? O atributo dela é como se fosse zerado, né? Um CG size zerado, ela não possui. Enquanto um label e um botão, eles possuem, eles redimensionam de acordo com o texto. O iKit já te dá isso de presente, né? Você não precisa pensar em fazer isso. Ele garante que pelo menos ali o texto vai aparecer, a não ser que você especifique realmente o tamanho, né? A altura, a largura e reduza ou aumente isso, ok? O que não acontece na view. Ou seja, para que minha view apareça aqui, eu tenho que começar a colocar alguns atributos, dizer altura, dizer largura, certo? E aí vamos entender. Nesse caso aqui, eu só me atentar de novo, ele é uma stack horizontal, né? Então se eu colocar, por exemplo, uma altura, vamos colocar aqui uma altura, certo? Vamos colocar uma altura aqui de, por exemplo, 50. Só na view azul e vamos ver o que acontece. Ela continua, né, aqui sem aparecer, certo? Então preciso dizer também a largura. Se eu quiser especificar a altura. Mas se eu disser, por exemplo, só a largura dela, aí eu vou colocar 50 também, ela deve aparecer, certo? E por que que ela aparece? Porque entenda, a minha view, ela é vertical, certo? Então, ela já sabe, ela puxa todos os elementos para as bordas dela, ela estica todo mundo, certo? E, em relação à altura, né? Se ela fosse horizontal, por exemplo, se eu modificar aqui, certo? Vou mudar aqui agora, apertar no botão, vou modificar ela para ficar horizontal. Modifiquei, olha só, sumiu ali, né? Sumiu a minha view azul. Quando eu clico novamente, ele volta para cá. Veja que a view vermelha, ela aparece no meio termo ali, né? Porque é o momento onde ela fica meio que indecisa ali se é vertical ou horizontal, certo? Então, ela define isso por padrão, né? Já que eu não tenho altura, eu estico aqui até as minhas bordas aqui, né, digamos assim. Certo? Mas aí vamos experimentar uma coisa agora. Vamos também colocar aqui uma largura para a minha view vermelha. Vamos colocar 50 também. E aí, só na minha view azul, eu quero colocar uma altura, por exemplo. Quero colocar uma altura aqui de 100, só nela. Vou rodar. Olha que estranho agora, né? Bem, eu queria que só a minha view azul ficasse mais alta, mas aí todo mundo ficou mais alto, né? Ou seja, como eu setei esse negócio para 100, ele vai começar a puxar todo mundo para cima também, certo? Então eu tenho que dizer que a minha view vermelha, você intuitivamente iria pensar, tranquilo, então eu vou aqui colocar a minha view vermelha, também será 50. Assim eu vou ter um quadrado da view vermelha e um retângulo ali da minha view azul, certo? Mas olha o que acontece. Quando eu coloco isso para rodar, o comportamento muda completamente, né? Ele baixa, né? Porque agora ele define pela menor, certo? Mas é estranho isso, porque eu tenho a altura das duas setadas, né? Por que ele define da menor e da maior, certo? Como é que eu consigo modificar isso? Bem, isso é um comportamento adotado devido à forma como a gente escolheu da distribuição, né, do alinhamento dessas views dentro da stack view. A gente pode modificar esse comportamento. Vamos colocar aqui que ele está, no caso, o alinhamento, né? O alinhamento dele, ele está com esse atributo, fio, certo? Ele está fio. Se eu rodar aqui, ele não vai modificar em nada. Ok? E vamos colocar, por exemplo, para ele alinhar no centro.
E aí a gente agora consegue ver que agora sim eu tenho os tamanhos definidos corretamente, né? Tanto a largura como a altura de cada elemento. No caso do botão, prevalece o Intrinsic Content Size, né? Então veja agora que ele é menor do que a view vermelha. E no caso das views, né, vermelha e verde, elas têm os seus tamanhos correspondentes ali com o que está escrito no código, certo? Dessa forma, quando eu modifico também o eixo, eu consigo manter também, né, a largura e a altura das views, dependendo, né, porque perceba que eu posso, dependendo também do meu alinhamento da view, eu poderia não ter isso. Mas, como a gente viu antes, colocando por exemplo, o fio. Existe só essa forma de alinhamento? Não, a gente pode alinhar, por exemplo, pelo topo, né? Então, todos os elementos iriam para o topo e iria ficar a parte de baixo sobrando, né? Seria como se fosse uma escadinha aí. Ou pelo bottom também, dá para fazer algumas coisas aí. E você percebe, mas eu quero complicar um pouco mais aqui, né, digamos assim. Eu quero que ter as duas views agora nesse sentido aqui, né? Eu quero que ela esteja na vertical, mas eu quero que o botão fique bem mais abaixo e as views fiquem mais para cima. Então aqui a gente coloca uma view em branco, certo? Aqui eu vou chamar de spacer, ok? É só uma função que cria uma view em branco, nada demais, ó. Vamos só aqui ver, certo? Uma view em branco aqui e ela está aqui. Aqui vamos colocar, olha só, ele fica aqui. Perceba que o espaço está maior aqui, né? Não está tão maior como a gente queria, mas está maior. Então eu consigo vir aqui e definir, por exemplo, uma altura, né? Uma altura para ele e vamos colocar 200. Você pode fazer essa altura relativa também, aí depende do que você quer. Aqui eu tenho que colocar o iView, né? Que eu não consigo ter o acesso dessa forma. Vou colocar, olha só, tem a modificação, né? Lógico, como eu falei, né? Aqui ele vai se perder por causa da questão de que a view ela é horizontal e não vertical, mas aqui a vertical ele vai respeitar essa altura dela, né? Então eu consigo definir isso. Cara, isso para mim é fantástico a forma como isso funciona tão simples, certo? E enxergar essas possibilidades faz a gente conseguir desenvolver coisas melhores, né? Mais rápido, entregar mais rápido, ok? Eu espero que eu tenha conseguido dar uma pequena introdução. Existem ainda várias nuances aqui que a gente pode tentar abordar em cima do comportamento de Stack View, principalmente alguns comportamentos estranhos que podem ocorrer, certo? Então, ela tem a sua simplicidade, mas é importante também entender, porque pode ter momentos que você queira fazer uma coisa bem simples e não está conseguindo, simplesmente porque não está conseguindo enxergar o que está acontecendo ali na Stack View, certo? Um detalhe aqui, Ramires, eu posso tentar pegar essa Stack View, né, colocar ela no centro e as duas no topo, né, utilizando constraints? Não, isso você não pode, ok? Então, para fazer isso, eu teria que criar, por exemplo, uma outra Stack View, colocar justamente aqui onde está minha Red View, né, minha Red View, eu teria que colocar aqui dentro ela, e dentro dessa Stack View eu faria com que ela ficasse no centro dela, né, e as outras ia esticar. Então, esses detalhes, né, é que tem que estar atento, porque senão você acaba tentando voltar para as suas constraints, né, para as constraints, enquanto que aí você vai perder muita funcionalidade, muita simplicidade. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e até a próxima.